Você quer comprar uma reta jack, mas nem sabe para que serve tanto botão, né? Acompanhe comigo esse vídeo que eu vou ensinar cada um deles. Vamos lá, vamos começar pelo botão de liga e desliga. Fica superior à máquina, então você aperta. Olá, bem-vindo à máquina de costura Jack. Desejo a você um ótimo trabalho. Muito obrigado. Agora a gente vai começar com a costura reta. A máquina já vai vir com alguns botões ligados. Eu vou desligar eles Desligado. para que a gente possa ligá-lo novamente, tá? Caça-fio eletromagnético desligado. Corte desligado. Pronto, desliguei os botões e agora a gente vai começar a ligar eles. Para fazer costura livre, tem que estar ligado essa setinha. Provavelmente ela vai estar ligada, a não ser que tenha ligado Arremate outro tipo de em W. costura. Costura livre. Então vamos lá. Note que aqui no botão da costura livre, que é a costura reta comum, você tem dois, a costura reta comum e a tesourinha. Para você usar a tesourinha, você tem que segurar o botão. Corte ligado. Para você usar a costura livre, Costura livre. você aperta só uma vez. Então, para desligar o corte, você segura o botão. Corte desligado. Para ligar, você segura. Corte ligado. Vamos supor que esteja em outro tipo de Arremate costura. em W. Você não vai conseguir fazer a costura reta, certo? Ela vai fazer etiqueta, que é a programação que a gente entrou aqui. Mas você quer fazer a costura reta, é só vir no mesmo botão aqui e apertar só uma vez. Não segurar, apertar. Costura livre. Pronto. Desse modo você já entrou no modo de costura livre e agora sim você pode costurar normalmente. Aprendemos então como fazer a costura livre e o corte de linha. Agora a gente vai ligar ou desligar a saudação da máquina. Mensagem de boas-vindas desligada. No caso a gente desligou a mensagem de boas-vindas, então se a gente desligar a máquina, vamos esperar ela desligar. Quando a gente ligar, a máquina não vai falar para você ter um bom dia de trabalho, tá? Mas note que esse botão também é dividido, tá? Entre o botão de saudação e o outro speaking, que é o modo em que a máquina fala cada coisa que você vai fazer. No caso aqui nós vamos aumentar o ponto. Comprimento do ponto maior. Se você não quiser que ela fale, você segura esse botão. Avisos por comando de voz desligado. Aí quando você apertar algum botão, ela não vai falar mais o que você está fazendo, tá? Isso é para quem não quer que a máquina fique falando a cada botão que aperte, pode desligar, tá? Caso você goste, você segura. Avisos por comando de voz ligado. Ligou o alto-falante, ela continua falando. Então vamos lá, relembrando, a gente já aprendeu a costura livre, tesourinha, mensagem de saudação e o speaking, que é a voz que ela fala a cada botão. Agora a gente vai fazer esse e esse. Esse botão é o tamanho do ponto, tá? Comprimento do ponto, comprimento do ponto menor. Coloquei no ponto 2, a gente vai costurar. A máquina fez esse pontinho pequenininho. E se você aumentar, Comprimento do ponto maior. ela vai fazer um ponto grande. Agora, temos o botão aqui da altura do calcador no meio da costura. Eu sou técnico, na minha opinião, esse botão aqui não tem muita lógica, tá? Porque não é a altura do calcador que ele vai ficar ali. É a altura do calcador que ele vai ficar no meio da costura. No caso lá, nós não ligamos ele ainda. Então ele tá subindo bem, mesmo no meio da costura, eu consigo subir ele bem. Se eu diminuir ele aqui, Baixar a altura do calcador. Baixar a altura do calcador. Levantar a altura do calcador durante a costura. vamos lá. Levantei no número 3. Vocês notem que o calcador, se eu quiser levantar ele no meio da costura, ele levanta muito pouco, tá vendo? Agora vamos aumentar essa altura. Levantar a altura do calcador durante a costura.
Vamos lá, estamos no meio da costura, vamos levantar o calcador. Olha lá, levantou bem mais. É legal, mas no meio da costura não tem muita utilidade, porque se você deixar ele alto, você costura qualquer tipo de tecido, ou mais grosso ou mais fino. Se fosse a altura do calcador na parada, aí tinha lógica, tá? Porque vamos supor que você vai colocar um tecido grosso, e aí você quer que levanta bastante, você aumenta mais. Porém, no meio da costura, se o tecido for grosso, você já iniciou com um calcador alto. Então não tem muita lógica, tá? Mas eu tô mostrando para vocês a funcionalidade dos botões. Então vamos relembrar. Fizemos a costura livre, tesourinha, mensagem de saudação, speaking, que é para falar os comandos conforme você aperta. Tamanho do ponto menor ou maior, altura do calcador mais alta ou mais baixa, só que no meio da costura. Agora vamos aqui para o retrocesso inicial e retrocesso final. Eu vou apertar o inicial e lá no painel inicial. ele vai ligar. Se eu apertar 2 vezes, Arremate inicial duplo. ele vai fazer mais arremate no inicial. Desligado. Se eu apertar a 3ª vez, ele desliga. Então vamos apertar 2 vezes. Inicial duplo. Vamos fazer o duplo no início Arremate final duplo. e no final duplo. Então, quando eu começar minha costura, ele vai fazer o retrocesso. Fez o retrocesso. E no final da minha costura, também fez o retrocesso. Esse é o duplo. Se eu tirar, Arremate final. coloquei o simples, ele vai fazer menos retrocesso. Mas fica perfeito. Botão muito bom. Isso tem um ótimo desempenho na máquina. Vamos lá. Esse próximo botão é do ponto condensado. O que é o ponto condensado? A máquina vai dar vários pontos no mesmo lugar, tá? No início... Ponto condensado inicial. Ponto condensado final. Desligado. Ponto condensado inicial e final. Vamos fazer o ponto condensado no começo e no final. Vamos lá. Eu vou pisar no pedal e vai ter que ser muito rápido para vocês prestar atenção que a máquina vai dar 2 ou 3 pontos no mesmo lugar, tá? Depois que ela começa a costura. E no final, quando eu terminar, a mesma coisa. Quer ver? Eu vou pisar para cortar a linha, então observe que a máquina vai dar 2 ou 3 pontos no mesmo lugar. Esse é o ponto condensado, tá? Olha lá. 2 pontinhos feitos no mesmo lugar. E lá no começo a mesma coisa, tá? 2 pontinhos feitos no mesmo lugar. Isso é mais para aprender a costura, tá? Acho que dá para usar o retrocesso também. Deve ser para um trabalho muito específico aí. Ainda não vi ninguém que usasse muito esse ponto condensado aí. Mas tá a explicação aí de como ele funciona, tá? Agora, no mesmo ponto do ponto condensado, tem uma barra e outro ponto, como tinha nesse, tá? A gente vai agora, então, fazer funcionar a parte de baixo. Como que faz funcionar todos os de baixo? Segurando, tá? Aqui é a parada de agulha. Note que tem um desenho aqui com 2 setas e a agulha para cima. Quando eu segurar, agulha embaixo. A agulha vai parar embaixo. Então, quando eu costurar, a agulha sempre vai parar embaixo. E para que serve essa parada embaixo? Para quando você for fazer curvas, você conseguir fazer a curva sem precisar mexer a mão no volante aqui, tá? Porque a agulha sempre vai parar embaixo. Então, você vai ter sempre esse controle. Essa opção é muito legal. Vamos relembrar então? Costura livre, corte de linha, mensagem de saudação, speaking, que é a voz durante o aperto do botão, comprimento do ponto, altura do calcador no meio da costura, retrocesso inicial, retrocesso final, ponto condensado, parada de agulha em cima e embaixo. E agora a gente vai para os pontos decorativos. Costura programada. Vamos lá. Eu vou mostrar os pontos decorativos, tá? Mas aqui não é um patrocínio da Jack. Então, na minha opinião, os pontos decorativos na costura, na confecção, não servem para praticamente nada, tá? Para quem vai fazer costura criativa, patchwork, aí sim vai poder usar esses pontos decorativos, tá? Mas na confecção acho que usa muito pouco.
Mas vamos lá, eu vou mostrar todos para vocês e como funciona para você testar aí na sua casa quando você comprar a sua jack, que é uma ótima máquina. Então vamos lá, você já clicou na parte onde você vai entrar nos pontos decorativos, entrou no primeiro ponto, tá? Aqui é o número de pontos decorativos, tá? E aqui é o tamanho do ponto decorativo que você vai querer. Então a gente vai iniciar com o número 1. É um ponto com retrocesso de um ponto também, fica um pontinho cheio, tipo um ponto corrente. É legal esse ponto, mas como eu disse, nunca vi usando na costura, tá? Vamos agora. Número do programa. Programa 2. Eu prefiro Número fazer os do pontos pequenos, segmento. usando sempre o número 2. Aqui, tamanho 2, fica um pontinho mais bonito, tá? Então vamos lá. Não é porque eu acho que não usa na confecção que eu não acho bonito, tá? Então vamos lá. Esse daqui é o número ponto 2, tá? Vamos lá, agora a gente vai Número do programa. no ponto 3. Se caso mudar pro 4 aqui, Número do segmento. eu prefiro fazer sempre entre o 3 e o 2, tá? Que é o tamanho do ponto. Vamos lá ao terceiro ponto decorativo. Note que não tem muita diferença, tá? Ele espaça um pouco o ponto e depois ele faz um retrocesso aí no meio da costura. Número Colocando do programa. no ponto 4, aqui ele já acionou o 2, então a gente vai fazer o ponto 4. Note que tem pouca diferença de um para outro, tá? O número 4 é muito parecido com o número 1 que a gente fez, que é o ponto corrente. Agora vamos para o número 5. Número do programa. Fui no número 5, aqui foi pro 5, tá? Número Eu do prefiro fazer segmento. entre o 3 e o 2. Vamos lá, agora ao ponto 6, tá? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui a parte 1. Mas se você quer ver a parte 2, comente aí. Eu quero! E aí eu vou fazer a parte 2 com os outros botões que essa máquina possui. Até agora, vocês estão gostando? Fala aí pra mim.